Eu quero aproveitar esse tempo, doutor Hércules, para falar sobre o IDEB, cujos resultados saíram na semana passada. O IDEB, ele é o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Ele é feito a cada 2 anos. Então, para aqueles que não são da área da educação, assim, como é que se calcula o IDEB, né? É uma fórmula de avaliação que ocorre a cada 2 anos e ele é baseado em 2 provas, a prova Brasil e a prova do SAEB. SAEB significa Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, se pega o resultado dessas provas e também se avalia o fluxo de alunos. Quantos alunos passaram, quantos ficaram reprovados, e aí se faz uma média da nota da prova com essa questão do nível de aprovação ou reprovação nas escolas, nos municípios e nos estados. Então, a partir de um cálculo dessas 2 coisas, se dá a nota do IDEB. Então, a nota que saiu na semana passada não é a nota da situação da educação de 2022. Ela reflete a situação da educação de 2020 e 2021, certo? Olha só. O IDEB, ele é sempre uma referência, claro, né? É uma referência, mas a gente tem que sempre analisar com muita parcimônia, com muito cuidado, com muita atenção, sob pena de que você começa a fazer comparações que não se justificam. Então, assim, em tempos normais, você comparar IDEB, né, de uma escola com outra, de um município com outro, de um estado com outro, já é meio problemático. Por exemplo, como é que você compara um IDEB de uma escola localizada num bairro de classe média e uma escola localizada num bairro de periferia, com muitos alunos, né, em situação de risco, etc. Porque o que resulta no desenvolvimento, né, cultural de um aluno, né, o seu progresso ou não da escola, é uma miríade de fatores. Então, aí, você já tem que observar essas realidades distintas. Cada município, a forma com que ele emprega recursos na educação, a qualificação de professores, os recursos que oferece às escolas, não são iguais. Então, assim, como é possível você comparar um município lá do norte do estado com um da Grande Vitória e outro do sul do estado? Esses municípios não têm a mesma verba, se as escolas não são equipadas da mesma forma, se os professores não são preparados da mesma forma. Assim como comparar um estado com outro, é a mesma coisa. Então, em qualquer época, essas comparações, elas sempre precisam ser feitas com muito critério e cuidado. Agora, este resultado deste IDEB, esse então, nem se fala. Por isso que vários especialistas da educação e várias pessoas, né, que são ligadas à educação, entre elas nós defendíamos que não deveria ter havido o IDEB para esses últimos 2 anos. Por quê? Porque os últimos 2 anos foram os anos fortes da pandemia. Grande parte desse tempo as escolas ficaram sem aula. Grande parte dos alunos teve pouca assistência, ainda que, houve aula virtual, etc. Os estados e municípios que conseguiram dar alguma assistência virtual foi para uma parcela dos alunos, porque parte dos alunos sequer tem acesso à internet ou instrumentos para acompanhar. Muitos municípios não deram assistência nenhuma praticamente. Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação desses últimos 2 anos? Outra questão, a maioria dos estados e municípios adotaram o critério de aprovar todos os alunos, tanto em 2020 quanto em 2021. Sem interessar se esses alunos sabiam ou se não sabiam, eles passaram de ano. Tanto que esse ano, por exemplo, se você for numa escola onde tem o Fundamental 1, um aluno do 3º ano do Fundamental 1 está sendo alfabetizado agora. Porque 2020, 2021, ele não foi para a escola, ele não foi alfabetizado. Então, a inconsistência dos resultados do IDEB deste ano é muito grande. E agora a gente querer usar isso também para fazer comparação, é o município que ficou em primeiro lugar, o que ficou em último, o que ficou não sei aonde, a escola que ficou em primeiro, a escola que melhorou, a escola que piorou, é completamente sem sentido. Como eu falei, em qualquer época,
Em épocas de tempos normais, a gente já tem que ter um cuidado muito grande como a gente avalia o IDEB, né? Como você analisa o IDEB, e ter um cuidado gigantesco com a questão comparativa entre escolas e municípios, mas agora isso perdeu completamente o sentido, doutor Hércules. Então, assim, como nós defendíamos no ano passado, não vamos fazer o IDEB esse ano, pula. Vamos fazer só daqui a 2 anos, na verdade, com aulas corridas. Isso seria o ideal. Então, ano passado também, o que aconteceu? Foi o menor índice de participação de escolas de todos os tempos, foi o menor índice de participação dos alunos. Em muitas escolas, no ano passado, mesmo depois que voltou e que as provas foram aplicadas do SAEB e a Prova Brasil, nem todos os alunos voltaram. Então pode ocorrer, por exemplo, que numa escola só voltaram os melhores alunos, por exemplo. E aqueles que, né, tinham mais dificuldade, nem chegaram a voltar. Então, quando você analisa toda a questão dos últimos 2 anos e o que aconteceu entre municípios, estados e escolas, o IDEB de 2022, divulgado na semana passada, ele não deveria nem ser considerado para nenhum tipo de indicador, porque ele não está demonstrando realidade em grande parte dos seus resultados, dada a questão do que aconteceu. Mesmo quando você fala de estado para estados, mas o estado X melhorou, o estado Y caiu, etc, etc. Não dá para fazer esse comparativo, porque a forma com que os estados agiram também durante a pandemia não foi igual. Não dá para você... Em tempos normais, já esse comparativo já é complicado. Eu volto a afirmar, porque aquilo que estados também investem, como investem em qualificação, em infraestrutura, em apoio a alunos, etc., é muito diferente. Porque, assim, uma avaliação como o IDEB, ela só teria valor de comparação efetiva se todas as escolas fossem exatamente iguais, todos os professores tivessem a mesma formação, todas as escolas tivessem a mesma infraestrutura, todos os estados investissem a mesma quantidade na educação, e não é isso que ocorre. Então, assim, eu tenho dito o tempo inteiro, né? O IDEB é um índice que precisa ser analisado com cuidado. Agora, o desse ano não deveria nem ser analisado, porque o desse ano, ele perde quase que o sentido de ter ocorrido. Porque os dados que ele demonstra são altamente questionáveis e não há de se fazer nenhum tipo de comparação. As comparações já não deveriam ser feitas em época nenhuma, mas agora, tanto pior. Então é isso, né? Então fica alerta aí para a gente não se deixar levar por esses índices desse ano e tal, né? Porque a escola do meu filho piorou, porque o meu município melhorou, o meu município piorou, porque, considerando que nós ficamos 2 anos praticamente sem aula, e a forma de ter aprovado todos os alunos, o fato de que cada município, cada escola teve um tipo de assistência diferente, deixa o IDEB desse ano completamente inconsistente, tá certo? É isso, doutor Hércules, muito obrigado.